Queridos alunos, eu vou fazer esse pequeno vídeo, como a gente fez da outra vez, fazendo uma revisão do que a gente viu ao longo desse segundo bimestre. Nós temos a atividade da aula 15, que vale 2,5 pontos para vocês me mandarem até no dia 1º, sábado agora. A nossa prova vai ser na segunda-feira, dia 3, às 19h15, aí na FAEX, certo? E tem as atividades da plataforma para vocês responderem também. A maioria das atividades com prazo agora também para o dia 1º. Então deem uma olhadinha no material, deem uma olhadinha nas atividades, me enviem por e-mail o trabalho que é referente à aula 15, a aula referente a títulos de crédito. Então, a própria feitura do trabalho já é uma forma de vocês estarem estudando também para a prova. E aí esse vídeo é para auxiliá-los, para complementar as aulas que nós já tivemos. Algumas aulas já têm, inclusive, os vídeos lá também. Então, assistam os vídeos que foram postados. E se ainda ficar alguma dúvida, me mandem através da plataforma ou me mandem através do e-mail, que na medida do possível eu vou respondendo. Eu desejo a todos uma ótima prova, que todos tenham muito sucesso. Agradeço a oportunidade que nós tivemos de conviver aí ao longo desse semestre, mesmo que boa parte através da plataforma, mas foi uma experiência muito rica para mim. Espero que tenha sido para vocês também e eu desejo que todos tenham muito sucesso e muita sorte na avaliação. Perfeito? Então vamos lá. Logo que a gente começa o nosso segundo bimestre, a gente teve uma aula sobre a questão da classificação empresarial. Então eu estou até olhando aqui o programa e vendo na plataforma para poder passar isso aqui para vocês. E aí a gente viu que dentro do nosso sistema de direito empresarial, que faz parte hoje do Código Civil, a gente tem lá os tipos de empresa. E aí dentro do nosso ordenamento jurídico hoje nós temos 6 tipos de empresa, que é a sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, temos a sociedade limitada, sociedade em comandita por ações, temos as sociedades anônimas e por último nós temos uma figura nova, que é a EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. E aí no decorrer da aula 10 a gente tem todos os requisitos necessários para cada para cada tipo societário. Então, e aí na aula 11 a gente vem complementando também os tipos societários. Na aula 11 a gente tem inclusive um texto complementar falando um pouquinho sobre a questão do que hoje a gente entende como microempresa, a empresa de pequeno porte, a empresa individual, sociedade em comandita por ações, sociedade anônima e também falando um pouquinho da EIRELI. Importante a gente guardar no que diz respeito principalmente à empresa de pequeno porte e à microempresa, que hoje o nosso sistema jurídico possibilita que tanto a empresa de pequeno porte quanto a microempresa elas possam ser partes dentro de um processo no polo ativo. Então elas podem ingressar com uma demanda judicial no que a gente chama de juizado especial. Muita gente fala, o juizado de pequenas causas. É o juizado especial civil. Então a microempresa e a empresa de pequeno porte, elas podem ser partes no polo ativo, então elas podem ingressar com uma demanda nos juizados especiais, o que não é permitido para os outros tipos societários, para os outros tipos de empresa. Elas podem sim ingressar com ações,
porém vai ser através da justiça comum, não através do juizado especial. Perfeito? Então essa é uma observação muito importante. E aí vocês vão ver ao longo da aula 10 e da aula 11 os tipos societários e a descrição de cada um. Aí a gente vai lá para nossa aula número 12, tem até um vídeo também, que fala um pouquinho sobre a questão das obrigações da empresa. Obrigações essa com relação a todos os atributos que a empresa precisa respeitar para que ela tenha, então, uma validade jurídica. E o que seriam essas obrigações da empresa? Seria a parte de registro, a gente tem a parte contábil da empresa também. Tudo isso a legislação civil determina e obriga a empresa a seguir essas regras para que ela tenha validade. Então ela precisa manter um livro contábil, ela precisa registrar os seus atos constitutivos, toda alteração no seu quadro social ou através do seu estatuto, isso aí precisa ser levado ao registro para que a empresa então ela tenha validade jurídica, para que os seus atos então tenham validade e não sejam objetos de anulação. Perfeito? Aí a gente vai para a aula número 14, que falava um pouquinho sobre a questão da propriedade industrial. E aí tem até um vídeo que eu postei também para vocês, falando que a propriedade industrial ela vem para proteger o conjunto de bens imateriais da sociedade. E aí a gente tem a questão da propriedade industrial como uma das espécies do gênero propriedade intelectual. Então a gente tem o gênero propriedade intelectual que abrange a propriedade industrial e o direito autoral. Direito autoral, objeto de estudo do direito civil, e a propriedade industrial, objeto de estudo do nosso direito empresarial. E aí é importante a gente atentar lá para o final dos slides, que a proteção dos bens móveis, que é o objeto da propriedade industrial, se dá através da patente e do registro. Patente é o título que formaliza proteção de invenção e de modelo de utilidade. Então, toda vez que a gente fala em patente, a gente está se referindo à invenção ou modelo de utilidade. E o registro é o título que formaliza a proteção do desenho industrial e da marca. Então é importante a gente atentar para essa questão. E a gente tem também dentro da aula 14, a aula 13, né, que fala da propriedade industrial, a gente tem também um texto complementar que é de grande valia para vocês verem também. A gente vai lá para a aula 14, que aí fala um pouquinho das sociedades empresárias. E aí, observação importante a gente tem lá no final do texto, que toda sociedade anônima, ela é uma sociedade empresária. E toda cooperativa é uma sociedade simples. E aí, ao longo do texto, a gente vem falando um pouquinho da diferença da sociedade simples e das sociedades empresárias. Sociedade simples que veio substituir o que existia até então das sociedades civis, certo? Então é muito importante a gente ter essa ideia do que é sociedade empresária, do que é sociedade simples. E deem uma olhadinha também dentro lá da aula 14, a gente tem também um texto complementar. Então deem uma olhadinha para
para complementar aí os estudos, e o importante é justamente nós entendermos a diferença entre sociedades empresárias e sociedades simples, certo? Lembrando que a sociedade simples veio a substituir, então, o que a gente tinha até então como sociedade civil dentro do nosso direito. Aí a gente vem para a parte dos títulos de crédito, que aí foi inclusive o objeto do nosso trabalho. Não esqueçam de me enviar o trabalho. O que é importante? A gente ter em mente os artigos do Código Civil que tratam da questão do título de crédito. Então a gente tem lá o artigo 887 do Código Civil, que fala que o título de crédito é um documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, e somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. Então, os títulos de crédito, ele tem essa questão formal, ele tem que respeitar aquilo que a lei determina. E aí a gente tem 3 características principais quando a gente fala dos títulos de crédito. Guardem bem, que é a literalidade. Só vale o que tiver escrito no título. A gente tem a cartularidade, que é o próprio título. Então, o exercício do direito só vale se o seu beneficiário apresentar o documento. Então, você tem que estar portando a cártula, o título. E a autonomia. Então, ou seja, as obrigações, elas são autônomas, umas em relação às outras. Então, são essas 3 características principais referentes aos títulos de crédito: a literalidade, a cartularidade e a autonomia. Guardem bem isso aí. E aí, como vocês fizeram o trabalho dessa aula, isso aí vai ajudá-los também. E tem inclusive um vídeo que eu postei também referente à questão dos títulos de crédito. Aí já chegando na aula 16, uma das nossas últimas aulas, que foi a questão da dissolução da sociedade. Então aí a gente tem quais são as hipóteses de dissolução que a gente tem. E aí a gente tem 3 hipóteses de dissolução parcial, que é a morte, a retirada e a exclusão. Quando a gente fala em dissolução parcial, a empresa continua funcionando. E aí a gente tem a dissolução total, que é aquela quando a empresa então vai deixar de funcionar. E essa vai acontecer por vontade dos sócios, vencimento do prazo de duração, certo? O objeto social daquela empresa se tornar ilícito, então a empresa deixaria de existir. A falência da empresa, que é o objeto da nossa última aula. Inexequibilidade do objeto social. Então o objeto social daquela empresa deixa de ser possível, deixa de ser exigível, certo? A unipessoalidade, que seria quando a empresa acaba possuindo apenas um sócio. E aí a gente tem a possibilidade desse sócio, então, requerer promover, a transformação dessa empresa em EIRELI. Então a empresa deixa de existir e ele tem que promover a transformação dessa sociedade em empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI. Então, o que nós temos que guardar? Dissolução parcial, a empresa ela continua funcionando. Dissolução total, a empresa deixa de existir dentro do nosso ordenamento jurídico. E aí são essas as causas que a gente tratou aqui, que está lá no material e vale a pena vocês darem uma olhadinha. E por fim a gente tem a questão da falência e da recuperação de empresas. Antigamente a gente tinha a questão da falência e concordata.
Hoje já não mais. Desde 2005 a gente tem a possibilidade de falência e recuperação judicial da empresa. Primeiro passo, a recuperação judicial. E somente quando a recuperação não for possível é que vai ser decretada a falência da empresa, certo? E aí a gente tem lá nos slides os artigos que tratam também da questão da recuperação de empresas. O que é importante nós guardarmos? Na falência, o devedor ele perde o direito de administrar os seus bens. Já na recuperação judicial, o devedor ele não vai perder o direito de administrar os seus bens. Ele não vai perder o direito de administrar os seus bens. E como eu falei, a recuperação judicial é um instituto que veio substituir a figura da concordata, que até então existia. E já era, pelos estudiosos da área, fadada ao fracasso. E aí a gente tem lá no artigo 50 da Lei da Recuperação Judicial quais que são os meios de recuperação e os prazos também de cada caso, certo? Quais que são as possibilidades de recuperação judicial. Importante a gente guardar justamente isso. Artigo 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Então, a recuperação judicial ela veio para tentar fazer com que a sociedade, a empresa supere esse momento de dificuldade, arque com seus compromissos, mantenha os seus postos de trabalho. A lei que trata da questão da falência e da recuperação de empresas, lei número 11.101, lá de 2005. Então, deem uma olhadinha nos slides. Eu espero que esse pequeno vídeo de revisão possa auxiliá-los, mas é muito importante que vocês verifiquem o material que foi postado, assistam os vídeos que a gente postou ao longo do bimestre, façam os exercícios e me enviem o trabalho da aula 15, perfeito? Eu desejo a todos uma boa prova, um ótimo encerramento do semestre e a gente se vê na segunda. Um abraço para todos, fiquem com Deus.